Estamos fazendo o estudo do Pai Nosso. E aí eu vou ler na minha versão, né? Aqui eu vou ler na dela, só para melhorar a compreensão. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas. Aqui. É igual. Ah, sim, estou sendo. Na semana passada eu falei que a gente ia ter uma divisão e que o texto da oração do Pai Nosso ele carrega em si pelo menos três dimensões, ou três conceitos, ou três bases, a palavra que você quiser dar. Mas dá para a gente entender o texto por três perspectivas. A primeira é que a oração do Pai Nosso ela lida com a solidariedade. Ele é um texto essencialmente sobre a solidariedade. A solidariedade de Deus para com o homem, do homem para com Deus e do homem para com o homem. No domingo passado, a gente falou e tratou sobre a solidariedade do homem para com o homem. Aí a gente falou bastante disso, dessa perspectiva de que do perdoar, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido, que o Pai é de todos nós, que o pão ele é nos dado para ser dividido, nessa perspectiva do pão nosso de cada dia nos dá hoje, quer dizer, e aí se eu tenho 2 pães, eu não tenho 2 para guardar, para comer um no dia e acumular o outro, não. Ele é um conceito de doação, de dividir o pão com o próximo, com o outro. E aí a gente foi tratando dessa solidariedade do homem para com o homem, que é isso que tem no Pai Nosso também. Hoje eu queria tratar das outras 2 perspectivas. A primeira, eu queria que a gente olhasse para o texto na perspectiva de Deus, da solidariedade de Deus para com o homem. O que a gente vê na oração do Pai Nosso que tem a ver com essa solidariedade de Deus para comigo? O que você enxerga no texto? O que vocês acham aí? Começando o texto aí pelo Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O que você enxerga de solidariedade de Deus para com o homem nessa oração? Você enxerga? Primeiro é isso. Você enxerga solidariedade de Deus para com o homem? O que vocês acham? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mas na oração do Pai Nosso. Ele está nos dando pão. Está dando pão, o perdão, né? De forma bem simplista. Primeiro lá, Nos livra do mal. nos livra do mal. Nos dá o reino dele, o poder. Quer dizer, esse reino que é dele, ele é instalado aqui. Quer dizer, é uma solidariedade dele para conosco, quando o reino dele é nos oferecido, né? É nos dado. Todas as vezes que ele fala, eu não sei se é uma questão de tradução aí, mas ele sempre usa nós, plural, nunca para eu, uma coisa assim, ele é sempre nós, para que a gente se veja como grupo, não, Deus não é Deus de um, Deus é Deus de todos. Então eu não sei se é uma questão de tradução. Sim, não, mas é essa perspectiva. Mas parece que sempre é nós, é Pai Nosso que estás no céu, venha a nós o vosso reino, venha a mim. Que é para todos mesmo, que é para todos. Por esse lado, eu acho que ela deve ser também
uma oração comunitária, né? Comunitária. Essencialmente, não dá para eu orar sozinho essa Orar oração. sozinho. Não dá para eu, né? Não é oração egoísta. O que ela não tem é o egoísmo. Mas é bom você tocar nesse assunto, por quê? Falar da solidariedade de Deus para com o homem é quase, me perdoe a expressão, ridículo. Por quê? A gente já sabe. A solidariedade de Deus para com o homem sou eu, é você. Quer dizer, é quase que, eu disse ridículo, porque é óbvio que Deus é solidário para com o homem. Senão ninguém estava aqui. Aí, quer dizer, só para a gente aprofundar mais a questão para eu entender a solidariedade de Deus para comigo, eu tenho que me entender, me olhar e responder isso. Por que Deus é solidário para comigo? Né? Se eu vejo tanta solidariedade de Deus para com o homem, o que o homem fez para merecer essa solidariedade? Quer dizer, eu sou alvo dessa solidariedade, por quê? Quem sou eu? Vamos começar a aprofundar um pouco mais isso? Quer dizer, olha o absurdo. Esse Deus me dá o pão todo dia. Esse Deus me dá perdão. Quer dizer, esse Deus é um Deus, como a Miriam colocou, de todos. Quer dizer, indiferente, quer dizer, é esse Deus que não enxerga como eu enxergo, que não faz essas categorias como eu faço do bonzinho e do mal, os do malzinho, quem que merece ou quem que não merece, eu não sei. Esse Deus, ele derrama essa solidariedade. Mas para derramar essa solidariedade em mim, eu tenho que começar a me olhar e dizer: por que esse Deus é solidário para mim? Ou a partir de quando esse Deus é solidário para mim? Entendeu? A partir de que momento esse Deus me é solidário? Me dá o pão, me dá o perdão, me dá... Aí os presbiterianos vão gostar. A partir de quando? Quem está falando por causa da predestinação? Quem que lembra aí? Quando que esse Deus olha para esse homem e ama esse homem? Ama absurdamente. Antes de nascer, porque está escrito lá o quê? Né? O cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Então vamos pegar só esse conceitinho aí para os presbiterianos gostarem um pouquinho. Então quer dizer, se o cordeiro foi imolado antes, que já dizer isso é dizer o quê? Que eu já fui amado antes. O cordeiro ser imolado antes é dizer que Jesus, olha só a maluquice, no plano de Deus, Jesus já ia morrer pelos nossos pecados, pelas nossas dívidas, antes da fundação do mundo, antes de sermos criados, muito antes de tudo. Então quer dizer, se esse sacrifício, que é o símbolo máximo do amor de Deus por mim, já foi feito antes, então quer dizer, a partir de quando que essa solidariedade do Pai Nosso me alcança? Ele é meu Pai quando? Ele é nosso quando? Ele me perdoa quando? Ele me alcança, me abraça. Toda essa realidade do Pai Nosso, ela é real a partir de quando? Eu tenho que fazer para merecer? Nesse sentido, né? Não, de jeito Não. Por isso que não é uma oração de barganha. Ele não é o meu Pai quando eu... Não. Aí Ele é o meu Pai, Ele é o Pai Nosso. Quando? Não, Ele é o Pai. Ele já me amou, Ele já... Por isso que eu disse que chega a soar ridículo, porque a solidariedade de Deus para com o homem é o próprio homem. Sou eu. Quando respiro, quando acordo, eu carrego. Mas por que ela é tamanha? Porque eu não mereço. Porque eu não sou capaz de fazer essa oração como vida. Por quê? Porque eu sou egoísta. Eu não divido pão coisíssima nenhuma, meu amigo. Não vem com essa não. Eu não gosto de dividir pão. Eu não gosto, e pasmem vocês,
a gente não gosta de se doar para Deus. O máximo que a nossa mentezinha humana alcança é a mentezinha religiosa mesmo. A gente vem, ainda que a gente, por exemplo, num grupo desse, eu louvo a Deus porque pelo menos, com tantos cabeças diferentes, pelo menos a gente é provocado a pensar, e a gente ora não concorda com o outro não sei o quê, mas eu louvo por esse espaço, porque isso aqui é um dos únicos, viu? Porque da maioria dos lugares vai só sair daqui e ir para lá, né? Não vai ter isso aqui. Mas mesmo nas nossas diferenças, a verdade é que lá no íntimo, talvez, ainda carregamos aquele sensozinho religioso da barganha. A gente ainda vem aqui, às vezes, para querer dizer, olha, eu tenho que ir lá, né? Porque pelo menos eu estou numa coisa com Deus, pelo menos, lá no caminho da graça, pelo menos eu vou estar lá, né? Alguma coisa com Deus, porque imagina, eu não posso ficar em casa assistindo um Fantástico todo domingo e sem uma relação com Deus. Pelo menos lá a gente canta, a gente ora, é barganha, já barganhou, já fez, já. Mas você entende, a nossa pequenez, ela é tamanha que esse Deus, Ele não precisa disso. Você está entendendo? Ele não precisa. Por exemplo, olha a maluquice aqui. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Vamos ser bem honestos. Você acha que você vai santificar o nome dele? Entenda o que eu estou falando, né? Graças a Deus já fizeram a leitura. Você entendeu? Você acha que, ó absurdo, você tem a capacidade de santificar o nome dele? Você acha que Deus precisa de você estar santificando o nome dele? Vamos ser honestos. Você acha que Deus tem a carência? Deus fica carente e Ele fala, nossa, que bonitinho, aquele grupo, eu preciso que aquele grupo santifique o meu nome, porque essa oração é para nós, não é para Ele. Você está entendendo? Você acha que olha, a perspectiva da oração é toda para nós. Deus não precisa, por exemplo, quando a gente... Por isso que é os absurdos. Olha como que às vezes nos nossos grupos religiosos a gente fica, sabe, no muito gritar, no muito orar, no muito sacrifício. Gente, nada vai nos fazer mais ou menos amado por Deus. O sacrifício já foi feito. No máximo, eu carrego o desafio de compreender o que Ele já fez. Você entendeu? Eu vou conhecendo o amor dele que já está estabelecido. Eu não mimo Deus. Eu não tenho como bajular Deus. Eu não tenho como fazer nada mais para Ele me amar mais, ou nada mais para Ele me odiar. Você está entendendo? Não tem isso. No máximo é uma viagem de consciência, porque tudo já foi estabelecido. Ele já morreu antes pelos teus pecados, Ele já te amou antes, e ponto. Por isso que até no Antigo Testamento tem um momento lá que Deus fala assim, para do sacrifício. Eu não sei quem lembra disso, que eu sou horrível em referência, né? Mas tem um momento que Deus fala, para de matar os bodes, os cordeiros, Aí porque Deus fala o quê? Porque isso aí já virou, sabe, que é uma bagunça. Quem está gostando disso, do sacrifício, são os sacerdotes, que estão comendo. Você lembra que o sacerdote comia lá o que o povo trazia. Então os sacerdotes queriam que o povo trazia mais animais, porque eles comiam, faziam churrascos inteiros lá, escondidos. Então foi tão deturpado que Deus fala, para, vocês acham que eu estou com fome? Vocês acham que eu preciso desse sacrifício de animal para... Eu não preciso, porque antes o animal morto, o sacrifício, não era para oferecer para Deus, era para lembrar o homem da gratidão por Deus. Não era porque Deus precisava do sacrifício, entendeu? O sacrifício era para o homem matar um animal, para aquele sangue pingar na terra, e para o sangue derramado fazer o homem ter consciência, que é toda aquela viagem, muita teologia, né? Lá do pecado, para o homem lembrar do pecado, para lembrar da graça de Deus, para o homem olhar o animal morto, oferecer a Deus, mas não porque Deus precisa daquele sacrifício. É para ele entender e dizer, Deus, obrigado pelo teu perdão, pela tua graça. Então tem um momento lá no Antigo Testamento que é bizarro, que Deus olha e fala, chega,
isso aí? Isso aí era para vocês, para ser didático para vocês. Uma vez que perdeu o sentido, não precisa mais. Então, Lô, a partir disso, por que eu estou fazendo a gente olhar isso? Porque a solidariedade de Deus para com o homem, no Pai Nosso, não é para ele, você entendeu? Quer dizer, a solidariedade dele para comigo sou eu mesmo. Eu já sou essa solidariedade ambulante. Porque eu sou um fiasco. Porque eu sou egoísta, porque eu não perdoo, porque eu carrego mágoa assim, porque não vem com essa historinha, entendeu? Então esse Deus que olha para mim, Ele é solidário para comigo quando mesmo eu na minha relativização, mesmo eu sendo esse ser completamente distorcido, desequilibrado, não é? A graça dele para mim é tamanha, o amor dele é tão grande, que ele carrega esse cuidado. Ele é meu pai. Ele é pai, ele não é filho. Ele é o pai que cuida. Ele é o pai que alimenta no pão. E aí, quando eu penso nisso, Pai Nosso que estás no céu, aí santificado seja o teu nome, vem o teu reino, como aquela colocou, ele disponibiliza o reino dele. Você já imaginou isso? A gente não imagina, a gente acha que é coisinha boba, né? Ah, vem o teu reino. Toda vez que você orar isso, você tem que ter consciência do que você está dizendo. Você está dizendo, venha o teu reino. Aí a solidariedade de Deus para comigo é dizer, tá bom, o meu reino está à tua disposição. E então você já imaginou esse ser, Alex, completamente relativizado, completamente frágil, completamente equivocado na vida, com todas as minhas falhas, eu carrego o reino de Deus aqui. A eternidade está aqui. Você está entendendo? Você entendeu a dimensão disso? Que você carrega o próprio Deus, que não é mais um templo feito por mão, que hoje a gente está aqui, daqui a pouco a gente vai para outro lugar. Isso aqui não faz diferença, a gente pode estar debaixo de uma mangueira, né? De uma árvore, de uma... Não é o lugar, é você. Você carrega o reino de Deus. Então venha o teu reino. Venha para onde? Como diz a música aí que o Alisson colocou. O teu reino é tanto aqui dentro como lá fora. Quer dizer, eu tenho que expressar esse reino, eu tenho que viver esse reino. O que mais que o texto diz? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Seja feita. Agora, sinceramente, Deus precisa de eu lembrar Ele para fazer a vontade dele? Você acha que Deus já não vai fazer a vontade dele? Você está entendendo como que a oração fica irônica? Seja feita a tua vontade, Deus. Né? Eu oro isso, eu estou dizendo. A vontade é de Deus, na soberania de Deus. Você acha que a vontade não é dele? Ele não vai fazer a vontade dele? No máximo, eu me coloco dentro dessa vontade, quer dizer, eu me posiciono, eu descubro a vontade dele. No máximo, eu me alinho com a vontade dele para a minha vida. Isso não é para também despertar em nós quanto nós somos uniformes? Faça a tua vontade, não é minha. É, por isso que eu estou falando, é uma oração mais didática, mas ela não tem esse sentido de mudar, né? De dizer, olha, agora eu vou dizer e a tua vontade vai ser feita. Eu estou colocando isso para a gente ver, para a gente se assustar mesmo, para a gente dizer assim, ah, bom. Então, quer dizer, a solidariedade de Deus para comigo já está aqui, escancarada. Eu sou a própria solidariedade. Quer dizer, a vontade dele vai ser feita, o nome dele não vai ser mais ou menos santificado por causa dele, não. Então, tudo é solidariedade dele para comigo, entendeu? Tudo na minha vida, tudo que acontece, tudo, as manifestações, tudo é uma manifestação da solidariedade de Deus para com o homem. Não há outra saída, não tem atalhos nisso. Essa é a primeira dimensão. Diante disso, então qual é a minha solidariedade para com Deus? Então, a solidariedade de Deus para com o homem a gente já entendeu. A gente
eu acho que vocês já captaram aí que ela vem antes da fundação do mundo. Ela é muito grande, gente. Não dá, ela é absurda. É absurda. Por isso que eu volto a dizer, como a gente falou no ano passado, que Jesus tem a liberdade de virar para o ladrão da cruz e dizer: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Só diz isso quem já entendeu isso. Entendeu? Aquele cara não tá mais, nunca deveu nada para Deus. Entendeu? Não tinha uma dívida, não tinha uma causa a ser paga. Por isso que Jesus vira para o cara e diz: você vai estar salvo comigo hoje no paraíso. Hoje tu estarás comigo no paraíso. Acabou, ponto. Mas a dívida dele é aqui, na terra, no chão da terra. Com Deus não tem essa dimensão de Deus já. Então, qual é a minha solidariedade para com Deus, segundo o Pai Nosso? Porque, volto a lembrar, o Pai Nosso é uma oração para ser encarnada, não é uma oração para ser rezada, não é reza, não dá para se orar Pai Nosso. Pai Nosso é para viver. Então, se oração é vida, o Pai Nosso precisa ser encarnado, praticado. Então, qual é a minha solidariedade para com Deus? Então, eu já entendi que Deus me dá tudo. Deus me deu a vida, Deus... Então, agora, como é que eu respondo isso para Ele? Quantos nós devemos? Não, vamos começar lá no início. Vamos lá, no Pai Nosso. Aí é o que a Miriam colocou e o que a gente já trabalhou. E olha como que essas dimensões se complementam. Quer dizer, lembra daquele versículo de Jesus lá que ele diz que se você der água a um dos meus pequeninos, ou um prato de comida, né? Ele amplia. Se você tratar assim alguém, você vai estar fazendo ao próprio Deus. Então, aí vamos para o Pai Nosso. Então, eu já entendi que esse Deus, que esse Pai, aí a gente falou lá na primeira vez que a gente falou sobre o Pai Nosso, que ele é abstrato. Onde é que eu enxergo Deus? Né? Onde que eu enxergo Deus? Baseado nisso que a gente falou. Como é que eu me relaciono com esse Deus? Quer dizer, a fé... Através do meu irmão. Deus só se materializa no meu irmão. Porque tirando isso, a dimensão é muito abstrata. É uma coisa que o Paulo não entendia, que Paulo falava: olha, é muito mistério, eu não dou conta. Deus se materializa, na verdade, na criação, não é só no isso, homem. não só no homem. Tudo que ele criou. Tudo que ele criou. Aí, é bom você lembrar isso, que o Caio estava falando outro dia o seguinte, ele falou, baseado nisso, quando a chuva cai, aí o Caio brincou assim, dizendo o seguinte: rapaz, eu nunca tive coragem de orar para a chuva parar, porque quando você tem essa compreensão, você já imaginou o que é a chuva? Baseado que, então quer dizer, a chuva é de Deus, vem de Deus. Então como é que, então tem gente que pede para parar, ou pede para chover, ou sei lá, baseado em que tudo, a criação, que Deus se materializa na criação, e que eu enxergo Deus no meu irmão, no próximo. Se eu quero ser solidário a Deus, e por via de regra, eu vou ter que passar pelo próximo. E aí que o Pai Nosso vai fazer mais sentido. Porque o Pai Nosso nos reporta aos 10 mandamentos, né? Amar Deus acima de todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. O que vem depois envolve o próximo. Envolve o próximo. Por isso que o Pai Nosso faz esse ciclo mesmo. Quer dizer, então é a solidariedade de Deus para com o homem, do homem para com Deus e do homem para com o homem, em que tudo se completa. Não tem, e aí, gente, nos coloca numa posição extremamente difícil, humanamente falando, porque não tem como eu fazer essa oração se eu não necessariamente passar pelo próximo. E aí, eu sou solidário para com Deus quando eu entendo visceralmente que o Pai é nosso, que o Pai não é meu, que
que o Pai é de todos. Mas quando eu entendo isso, não só falando aqui como poesia, quando eu entendo, quando eu olho para o outro e falo, é o teu Pai também. Ele é o nosso Pai. Quando esse santificado seja o teu nome, e aí eu sou solidário para com Ele, como que eu santifico o nome dEle? Das únicas maneiras de santificar o nome dEle, quer dizer, eu vou santificar o nome de Deus, esse próprio Deus que me habita, e eu tenho essa missão, esse trabalho de santificar o nome dEle. Como é que se santifica o nome de Deus? Ou como é que Deus se faz santo? Ou como é que eu, agora vamos santificar o Papa lá, vai virar santo, vai beatificar e tal, O João Paulo II é o João 23. O João 23 e o João Paulo II. Quer dizer, eles vão ser beatificados por quê? Porque tiveram alguma coisa boa lá, fizeram alguns milagres. Então eu vou santificar o nome de Deus. Como é que eu faço isso na prática? Sendo santo. E aí, sendo santo, como é que é ser santo? O que é ser santo? Será que eu não vou errar nunca mais? Eu vou ser imaculado? Não. Mas como é que então é ser santo dentro do nosso contexto, da prática de hoje, que tem esse sentido de ser separado? De Caridade, perdão. Sabe, uma coisa vai puxando a outra. Ser separado é que eu vou sair do mundo, eu não vou mais viver. Aí é como a gente fazia no passado, quando ficava crente, acabava as amizades do mundo, porque o cara era do mundo e tal. É isso que é ser separado? Ou não? Ou será que que tem a ver com ser santo? É carregar essa santidade, sabe, na vida. Não é uma separação do outro, pelo contrário, é levar essa santificação. Aí dentro disso eu posso ser santo no boteco, na vida, sabe, nos encontros, nos jantares, nas festas. Eu vou ser um santo lá. É porque é a essência do que se é. Do que se é. Não é essa comportamento. Não é um comportamento de santo. Aí eu faço cara de bom moço. Aí eu faço, nossa, a vozinha, a entonação da voz. E aí eu vou, a Madre Teresa, e trato tão bem as pessoas. Não é isso. Santo é aquele que leva como essência de vida. As pessoas vão olhar para você e falar, pô, esse cara tem alguma coisa diferente. Essa mulher tem alguma coisa diferente, eu me sinto bem. Ela traz paz onde ela chega, ela não traz a confusão, ela não traz a contenda, ela tem alguma, sabe? E aí é você ir demonstrando a sua essência daquilo que se é. Agora, dá para eu mostrar aquilo que eu não sou? Quer dizer, se eu não carrego o Evangelho em mim, esse reino em mim, dá para eu mostrar o quê? Aí eu vou levar, sabe, quais são as expressões que a gente vê por aí nos grupos, que se dizem santos? Será que eu vejo santidade num olhar enraivecido, uma boca babando, dizendo, nós vamos dominar o Brasil, e nós vamos botar um presidente lá, sei lá, eu estou dando exemplos que me vêm à cabeça. Ou, será que eu vejo santidade quando eu digo, olha, eu não posso ir lá no churrasco da tua casa, porque as pessoas vão beber, vão não sei o que, eu não misturo, não posso. Sei lá, exemplos desses que eu estou dando. Então, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade. Como é que é a vontade de Deus? Aí eu tenho que descobrir essa vontade de Deus para viver ela, para ser esse condutor de quem vai realizar a vontade de Deus aqui. Olha, desculpe, mas enquanto eu sou muito forte demais, eu acho que a vocação foi muito difícil eu entender, porque eu vim da religião católica, então a gente é aqui, a gente diz que fala, mas ninguém estuda nada. Repete. Então, quando falava seja feita a tua vontade, meu Deus, aí eu
Porque o que acontece? Tudo nessa religião, quando você tem uma abertura, essa virtude de conhecimento, falta confiança. Com certeza. Quando eu percebi que a confiança em Deus era plena, aí eu comecei a Falar com propriedade. Então é um testemunho só. Sim, mas é isso aí. Essa viagem só é a nossa. Confiança seja feita a sua vontade. Exatamente. Que é isso que eu ia falar. Por quê? Porque vem, né? Porque a gente Porque tudo que vem dele é bom. Tudo que A vem gente não pode. O que vem de alguém é um dom do próprio homem, do próprio homem. Exatamente. Né? Não, e é bom você falar isso por quê? Porque a gente repete isso como reza, mas a gente não vive, porque a vontade é nossa. Que é o que você falou. Como é que eu vou viver a vontade dele se eu não confio? E se eu não confio, eu prefiro a minha vontade, porque a minha vontade eu tenho controle. A minha vontade eu faço planos, a minha vontade eu calculo e falo, bacana, é isso aqui que eu vou fazer. A minha vontade vai ser feita. E no máximo eu dou uma oração dele, porque ele só carimbar ali, né? Olha, então é o seguinte, essa aqui é a minha vontade, tá? Se eu estou te informando, então, senhor, por favor, é essa aqui. É isso aqui que eu vou fazer, então. Aí a gente vai se assustando na vida e acha que tem propriedade ainda para dar de dedo em Deus. Pera lá, como é que o senhor pode fazer isso aqui? É como se Deus ironicamente dissesse, quem disse que era a tua vontade? Por que você está assustado com isso que aconteceu na tua vida? Você perguntou a minha vontade? Ou no mínimo você entendeu isso? Ou você confiou em mim? Você confiou em mim? E aí é o que você fala, olha como que é, a gente vai aprofundando e vai complicando. Se eu confio na vontade dele, e não é a minha vontade, eu não tenho controle. E se a vontade é dele, não é a minha, as categorias são dele, não são a minha. Então quer dizer, aquilo que eu quero para mim, e que muitas vezes não está no plano, na vontade dele, aos meus olhos, é o melhor para mim, como você colocou. Mas Deus sabe o que é melhor para mim. E às vezes o que é melhor para mim, de Deus para mim, eu nunca vou às vezes olhar como bom para mim. Eu vou olhar e falar, não, isso aqui não é bom para mim. E aí que vem os testemunhos, né? Por exemplo, como o Caio muitas vezes coloca, dessa história dele. Ele fala, olha, a minha queda, as minhas falhas que foram tão brutais, foram para me salvar. Então o Caio coloca como salvação, porque, e aí ele fala assim, onde eu teria chegado a minha como é que se diz? Prepotência. A minha, como a gente falou do cantor lá, né? Você falou, entendeu? Às vezes a prepotência do cara precisa de um esbarrão na vida e é bênção. Só que o homem gosta. O homem vai olhar isso e vai falar, nossa, que maravilha, eu gostei disso. Não. Então olha como que é complexo. A gente tem momentos que a gente só vai entender depois. Entendeu? Por exemplo, uma vez eu tive que dizer não para um grupo lotado de gente que queria que eu fosse candidato a prefeito. Lotaram um grupo e o coração dizia não. Aí eu disse não. Aí o cara que saiu candidato a prefeito no meu lugar, 30 dias antes, ele apareceu morto com um tiro na testa. Aí no velório as pessoas abraçavam comigo e falavam, bem que você falou não, que era você que ia estar ali. Nós íamos estar te velando. Então, quer dizer, Deus me livrou. Aí você entende o porquê depois. É mesmo? Então, quer dizer, são coisas que a gente entende depois. E ainda mais profundo, que aí é a mensagem que ninguém gosta, né? Mas e aí quando a gente vai aprofundar mais ainda em Jó, por exemplo, que é um mistério, é muito teológico, eu sei. Mas Jó tem uma hora que está raspando a sua lepra com telha. Jó era o mais rico da sua época, tá? Ele era o Bill Gates da sua época. Jó perde tudo. Aí é que eu quero ver, porque a nossa oração, até onde vai
Você está entendendo? E aí, quando você está aqui, ó, com telha, aí a mulher de Jó fala: você é um panaca, você é um idiota. Esse Deus já te abandonou faz tempo. Então, quer dizer, a complexidade está em, como você falou, da confiança. Onde é que está a minha confiança? E se eu perder tudo, como é que continua a minha relação com Deus? Eu vou ter a fé para ainda continuar olhando e dizendo amém, obrigado, Senhor. Enfim. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então quer dizer, a minha solidariedade para com Deus nisso está onde? Com o nosso, a gente consegue o nosso pão da alma, do espírito, da caridade, esse tipo de coisa. E com saúde para trabalhar. Então, Deus tem que nos dar saúde. Exatamente. Então, das duas formas. Então, como é que eu louvo a Deus, ou como é que eu sou solidário a Deus dentro disso? Do pão nosso de cada dia nos dá hoje. Repartindo. E aí eu pergunto, a gente tem esse conceito com essa prioridade que o texto coloca? Claro que não. Porque no máximo a gente faz essa caridade. No máximo a gente, bonitinho, tá aqui, uma roupinha, não sei o quê. A gente tem essa perspectiva aqui de verdade de repartir. A gente reparte de fato com a prioridade que o texto coloca, porque o texto que você ora, você diz que ora, você está dizendo lá, o pão nosso, de cada dia nos dá hoje. Se eu sou solidário para com Deus, eu reparto. E aí eu quero ver se eu reparto mesmo. Eu quero ver se eu carrego. Gente, isso tá? Eu estou fazendo a mesma pancada para mim. Porque isso é difícil, a gente não faz. Eu não faço. Sabe? Lá no encontro, por exemplo, desse ano, lá de mentores, a tônica foi muito essa. O encontro foi totalmente nisso. E tanto a palavra do Caio como de todos os mentores lá foi o seguinte: ou o caminho da graça passa a existir para o próximo, ou não tem caminho da graça. Tipo, o caminho da graça não vai ser só um encontro para reflexão. O caminho da graça precisa viver essa realidade, senão não tem. E aí agora a tônica do encontro foi dizer o seguinte: nós vamos fechar estações que não partam para esse outro nível. Então, quer dizer, o momento da reflexão foi muito importante, porque a gente vinha de outros e precisávamos fazer essa desconstrução. Só que uma vez desconstruído, tem que construir alguma coisa em cima. E qual é a construção que a gente vai fazer em cima? Para gente que já entendeu que a religiosidade já era. Eu tenho que construir. O que eu vou construir? Essa perspectiva que está aqui. A proposta do Evangelho só é essa. É totalmente voltada para o próximo. E eu sei que a gente já está fazendo, né? Na Nigéria, a gente tem projetos, mas você entende que isso não pode ser só como uma bandeirinha de caridade? Isso tem que ser, como você colocou, visceral, essência. O repartir para mim não tem que ser um evento, tem que ser natural. Eu tenho que viver com essa predisposição do repartir, entendeu? É exatamente como a gente faz na ceia, que cada um traz um prato e um negócio e acabou, a gente traz para o outro. E você, aquilo traz para mim, eu trago para aquele, a gente reparte e come na mesma mesa. Isso tem que me ser natural. Isso é ser discípulo. Não fazer isso não dá para fazer um passo adiante. No máximo, é melhor eu ser kardecista. Os espíritas fazem muito bem isso, de caridade. E aliás, né, fazem muito, infinitamente melhor que nós. Muito melhor. Melhor você ir lá e ajudar um centro espírita que vai estar ajudando pessoas. Não é, como é que se diz? Só a questão da caridade. É uma essência, você entender o que é o repartir. É tentar se imbuir do amor de Deus. Exatamente. Então, eu estava até falando isso lá no Eles encontro. fazem o trabalho.
E eles fazem por amor. Por amor. Exatamente. Eu estou dizendo bonito, é muito bonito. é muito bonito. Eu estou dizendo até que é muito mais real do que nós fazemos, entendeu? Que a gente faz na barganha. A gente faz com a cabecinha aqui, às vezes já, né, sei lá, só para fazer, né? Muito mal feito. Você é mais abençoado, eu vou pontuar. E tem várias situações, né? Não é só na comida, nada, né? Não. A solidariedade, um casal que está passando por dificuldade, às vezes, né? Não é só o pão, Não é só nada o físico. Por exemplo, só dando um testemunho, esses dias eu peguei um carro meu e passei com um motor meu sem ele me dar nenhum tostão. Falei, você vai pagar esse carro em serviço porque ele estava andando a pé. Ele está feliz da vida e isso foi Deus que tocou no meu coração. Quando eu dar o carro para ele, ele não me deu nenhum tostão e está com o carro, né? Aí eu convidei na minha casa para jantar na minha casa, porque ele e a esposa dele estavam passando por um problema entre eles e tal. Nós fizemos, a Glaucia fez uma janta lá para eles e tal, e tal. Então eu acho que é você ficar preocupado com o outro, né? Sim, sim. Né? Não é só o pão, né? É repartir várias situações. Então, como você disse para os espíritos, né? Eu tenho uma boa porcentagem espírita na minha vida, inclusive praticante. E uma das melhores vivências, uma das melhores coisas que eu senti é orar, realmente doar, estar ali de corpo e alma, com os olhos fechados, e fazer uma oração em nome de Deus. Você nos abençoe. Sabe, porque eu vou orar para você, ou eu vou orar para você, sabe? Mas você orar, porque uma pessoa, você tem certeza que ela está ali porque ela está precisando. Mas você talvez, como que a gente não vê, ele faz tudo isso com os olhos fechados. E nunca mais vai saber se você sabe que Deus está presente. É uma das, olha, sinceramente, eu acho que é uma das experiências mais bonitas que eu já vi. Então, quando eu falo assim da caridade, e se a gente começar a pegar uma palavra, por exemplo, e dividi-la, entender realmente o que é, né? Caridade, o que é. E eu acho que nessa questão dos espíritas, e que eu estou provocando a gente, é que amor é prática. Às vezes pode ter começado porque é uma filosofia do espiritismo, né? A caridade, que a salvação vem pela caridade. Mas a prática vai te aperfeiçoando no processo. Amor, por isso que eu estou falando. Enquanto a gente ficar fechado nos nossos, né, nos nossos encontros e tal, nos nossos redutos religiosos, e não se abrir para o amor verdadeiro, nessa questão de praticar mesmo. Jesus diz um outro momento lá que, olha, você quer fazer uma festa de verdade? Ele diz o quê? Convide quem? Convide os mendigos, os necessitados. Qual que é o conceito embutido nisso? Quer dizer, olha lá, então se é para eu convidar os estranhos, porque a gente convida quem? A gente convida aquele que a gente está mais acomodado, legal. A gente gosta, vamos entender isso na prática, a gente vai chamar o mendigo para a tua sala da tua casa, o que está cheirando mal, o que está... Então, obviamente, qual que é o conceito nisso? Quer dizer, é eu ser provocado, vai me causar um incômodo, não é uma coisinha... Jesus está dizendo, meu amigo, amar aquele que você gosta lá, que você fica... tua família, é bacaninha, legal. Vivenciar esse amorzinho de novela aí para a sua família é um nível legal. Agora, não dá para você dizer que você colocou que você ama o próximo. Não dá para você, quer dizer, olha como que a responsabilidade é muito grande. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aí é a pancada.
porque a gente não perdoa, né? A gente não perdoa, a gente não... Para chegar nesse entendimento aqui, precisa muita coisa ser tratada, e a gente às vezes esconde, não quer tratar, ou não quer encarar, e aí cabe uma outra mensagem inteira sobre isso, a gente até já pregou isso aqui outras vezes, mas fica só a dica para você entender quando você olha isso aqui. Perdoa as nossas dívidas, ó Deus, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, aqueles que me ofendem. E aí eu pergunto, será que eu perdoo? E aqui é proporcional, né? Perdoa-nos assim como eu perdoo. Fica aí para a gente pensar. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Eu vou encerrar por aqui, mas eu queria só que você ficasse com esse conceito hoje, que você entendesse isso. Que a única chance que você tem de ser solidário a Deus, ou de adorar a Deus, ou de ser grato a Deus, ou de qualquer condição de relacionamento com Deus, necessariamente passa pelo outro. Só voltando só um pouquinho aí, eu tenho um problema sério com isso. E assim, ao mesmo tempo que eu fico orando, eu fico pedindo perdão. Por exemplo, toca a campainha. Já aconteceu várias vezes comigo. Aí a pessoa fala assim, mas a senhora tem uma comida, tem um prato de comida, não sei o quê. Eu não sei quem está lá do outro lado. O meu portão é todo fechado. Às vezes eu tenho uma comida. E aí o medo de eu abrir o portão e dar uma comida, porque todo dia você escuta coisa. Você escuta coisa que às vezes fala que é do Ibope, que é não sei o quê, é o bandido, que está pedindo uma coisa, é o bandido. Aí eu falo que eu não tenho. Por quê? Por medo de abrir o portão e ser assaltado, ser um bandido, ser um estuprador, entendeu? Aí eu não abro. Aí eu fico assim, ai Senhor, tenha misericórdia dessa pessoa. Ai, supra as necessidades dessa pessoa. Aí eu fico pensando assim, mas será que não era eu que tinha que suprir? Às vezes Deus colocou para bater na minha porta. Aí eu fico assim, num tormento. E como que a gente faz? Mas você não acha que Deus entende isso? Aí como que a gente faz? Porque Porque daí isso, né? eu tenho o alimento às vezes para dar. Você entendeu? Eu poderia pegar Não, na mas minha tem uma despensa salvação. e repartir o meu pão. Mas eu tenho medo. Eu estou sozinha às vezes com a minha filha, eu vou abrir a porta e se é um bandido fazer alguma coisa com a minha filha? Não, a sua preocupação é legítima e é uma crise que foi a que eu vivenciei lá no encontro do caminho. Por quê? Porque a mensagem, os 4 dias foi essa. A mensagem foi clara. Não há estação do caminho da graça se não houver esse entendimento. E aí eu já fui me reportando para nós. E várias vezes a gente já tentou iniciar projetos, já fizemos várias coisas e tal. E eu fiquei numa crise tamanha e veio a salvação lá no último dia, com o Brega de São Paulo. E aí a mensagem do Brega veio para a gente entender o quê? Primeiro é a gente entender que é um conceito, que tem a ver com a essência. Então primeiro eu tenho que começar a praticar como essência. Eu preciso admitir que eu sou egoísta, que eu penso em mim. Então primeiro a gente tem que ir trabalhando essas questões. E aí, há níveis diferentes. Então, por exemplo, até o Brega colocou lá, como é que funciona o Caminho da Graça em São Paulo? Tem várias pessoas, ele tem uma lista de ONGs. Aí ele disponibiliza a lista de ONGs e fala, vão e façam. Quer dizer, não há uma ONG lá no Caminho da Graça em São Paulo. O Brega não fala, olha meu amigo, não. E aí houve um testemunho de uma mentora que estava junto com ele de São Paulo, que ela falou que ela entrou em crise quando ele deu a listinha. Que ela falou, mas isso aqui é muito pouco, o cara vem me dar uma lista de ONG e tal. Ela falou, não, isso aqui é ridículo, como é que o caminho não pode ter um projeto, algo tal? E o Brega falou, meu amigo, ninguém vai fazer nada aqui não, está aqui, vocês vão e façam. Há muitas necessidades na cidade de São Paulo, o Brega falou. Tem um monte de coisa, está aqui, ó, tem desde orfanato até aidéticos, até hospitais. Está sobrando, exatamente, então vai. Aí a menina pegou e falou assim, gente, eu achei aquilo ridículo, aí fui para o meu trabalho numa crise profunda, que é a mente religiosa ainda, né?
e tal, e vai, que é mais ou menos a nossa crise aí. O que eu vou fazer e tal? Dela falou, aí o lugar que eu trabalho, ela faz teatro, essa menina, e tal. Ela falou, eu trabalho no lugar que eu trabalho. Eu peguei, um dia peguei aquela lista, bem chateado, e vi lá que no caminho, perto do meu trabalho, tinha um negócio com crianças, adolescentes lá, que vem da FEBEM, que vem não sei da onde, que são meninos maus, né? E aí tinha um negócio lá, aí ela pegou e falou, vou lá ver o que é esse negócio. Aí chegou lá e ela chegou nesse espírito, falou, ó, eu não sei o que eu vim fazer aqui, eu tô aqui, eu quero ajudar alguma coisa. Aí a pessoa falou, tá, mas você faz o quê? Eu faço teatro. Daí a pessoa falou, dá aula de teatro aí, né? Se você quiser fazer um negócio de teatro. Aí a menina, hoje, gente, falou, gente, nós acabamos de apresentar uma peça de teatro com os meninos e tal. Mas o que ela disse? Eu precisei trabalhar em mim primeiro. As necessidades estão pipocando. E isso aí me salvou, e salvou a gente por tabela. Porque eu estava numa crise que eu falei, gente, eu vou chegar lá em Campo Grande arrasado, o que eu vou falar? Mas, e aí eu entendi que isso que eu ia dizer para você, que a gente tem que entender o nosso tempo também. E foi isso que o Brega quis dizer para os mentores. Ele disse, gente, calma aí. Vocês não vão chegar lá amanhã e montando ONGs. Cada um tem o seu tempo e vocês vão descobrindo. Então a questão não é essa que vem na tua porta. A questão é você, Gláucia, entender como consciência e não necessariamente você vai abrir o teu portão, porque num tempo como o nosso de violência e tudo mais, não é isso. É a pré-disponibilidade. A questão é isso te incomodar. É te incomodar tanto que você vai agora sair para a rua com esse olhar. E então, por exemplo, aí teve um médico, um outro mentor médico, que estava lá com o Brega, e ele também saiu lá dizendo isso. Ele falou, gente, vocês não vão para o hospital onde tem a Idética, que era o trabalho dele. Ele falou que é muito pesado. Tem gente aqui que não vai para lá, que vai infartar lá, né? Não vai dar certo. Você vai atrapalhar mais do que ajudar. Então não comece a fazer coisa que você não dá conta. Faça. Então a questão não é você sair fazendo, a questão é a qualidade. A questão é a consciência. É ficar incomodado e agir. A questão é você entender que a nossa natureza de discípulo de Jesus tem isso como natural. Quer dizer, Jesus ia caminhando vendo essas necessidades. Mas teve gente que Jesus mandou embora. Teve gente que Jesus falou, meu amigo, o que ele fala lá? Ele ajuda o Nicodemos, né? Nicodemos vai com uma necessidade. Jesus supriu a necessidade de Nicodemos? Não. Porque Nicodemos vai para Jesus e diz, olha, e aí, meu amigo, eu estou sabendo aí, você fala coisas boas, eu já entendi que você é o Filho de Deus, mas como é que eu faço para ter a salvação? Aí Jesus diz o que lá? Vem, abandona tudo e segue. Abandona tudo, dá tudo aos pobres e segue. Aí o cara, ó, não tinha coragem de fazer aquilo, discute e tal e vai embora. E Jesus olha para ele e fala, meu amigo, nem essa coisinha básica que eu falei, você não entendeu? Você quer entender as mais profundas? Jesus deu uma lição do dia, entendeu? Ó, vai lá e dá conta de fazer no mínimo essa. Que eu te falei que é tão ridículazinha. Sim, uma coisa que acontecia era sempre pensar assim. Uma vez eu tentei ir no asilo dos terreiros até. Eu queria ajudar, voltei, não tem estrutura para isso, ponto. Voltei de lá e realmente comecei a chorar no gato. Então, assim, é melhor você poupar as pessoas de você. Então, assim, fui tentar CC no. Então, o que acontece? Um dia tem uma cliente minha lá e ela é católica, inclusive das novas comunidades, que é um movimento muito bacana que está agora nas igrejas católicas. E eu fui fazer um texto para ela e ela veio com um texto muito bacana que falava a respeito de que cada um pode fazer. Você não tem que necessariamente ser tudo ou fazer de tudo. Cada um tem um dom. Cada um tem alguma coisa que ele vai fazer melhor ou pior. Então você procura aquilo que você sabe fazer. E assim, Deus mostra pra gente o que a gente sabe fazer, mas às vezes a gente acha que aquilo é pouco. A
assim, criei um tribunal desabafado comigo. As pessoas sempre têm essas coisas de falar comigo e outras coisas. Então eu aprendi que eu sei ouvir. Isso é um bom ouvido. Então eu posso fazer isso. Isso é o dom aí. Então assim, cada um tem, pode parecer pouco, mas não é. Aí a gente vai ver. Então cada um tem uma forma. Algumas pessoas têm uma estrutura imensa de ir lá num asilo e mudar a vida daquele asilo, porque elas têm estrutura para isso. Sim, exato. Eu vou deprimir as pessoas, né? Então, a gente tem que procurar onde cada um é possível fazer alguma coisa. Se todo mundo fizer uma coisa diferente, daqui a pouco vira um corpo que faz tudo. Exatamente. Então, essa proposta do carisma das novas comunidades eu achei muito bacana. Sim. E adotei para mim. Mas vou fazer o que Amém. eu sei fazer. E uma experiência que eu tive lá na Batista, quando eu era pastor de jovens lá com jovens, né? E eu incluí na prática dos jovens essa questão da solidariedade. E aí foi inédito, porque a igreja lá, os jovens nunca tinham trabalhado nisso. Eu fui o cara que cheguei e coloquei. No começo teve muita resistência, né? Porque a gente tinha um número de 40 jovens, e aí a gente fez um trabalho aqui no Vilas Boas. Então, para vocês terem noção, aqui na rua de trás tem uma casa Peniel com adolescentes que estão seguros pela justiça, né? De famílias que a justiça tomou. E tem aqui no Vilas Boas aqui uma casa também com umas 17 crianças que precisam de ajuda também da Casa Peniel. A Casa Peniel é mantida por uma pastora, né? E ela cuida com o peito e com a coragem. Ela falou para mim que ela precisa mesmo de doações e de cuidados, de visitas. E assim, aí eu peguei os jovens, aí como eu falei, não, a gente vai escolher uma casa. Então a gente escolheu a das crianças. Então você vê desde bebê, é coisa assim, que a mulherada saiu lá chorando, né? Todas as jovens que iam, porque é chocante no começo, né? Você vê que é bebê, que é carente, você chega lá e ele te abraça como uma mãe, sabe? Os menininhos eram amizade comigo, eu já chegava lá, e aí tio? Eles me abraçavam, me subiam na minha cacunda, e assim, coisa linda. São muito carentes. E está aqui do nosso lado. Então, na rua de trás, aqui no Vilas Boas, aqui, 2 quadras daqui tem essa outra casa de criança. Então, assim, foi um trabalho que eu nunca esqueci. E que eu tenho vontade de retomar isso, né? Então, assim, isso que a gente está falando, Alex, eu acho que uma das oportunidades de a gente poder pôr em prática é isso. Então, a gente ajudar coisas que já existem, né? E é o que eu falava até para os jovens, nós não vamos criar nada. Nós temos que entender a nossa limitação, a gente não tem noções. Que vai precisar de ajuda, então ele fez melhor às vezes ajudar o juntar as forças, né? Então, assim, aí a gente pode relacionar, né, as ONGs e aquilo que está mais viável para nós. Então, por exemplo, essa casa aqui tem 17 crianças, né? E ali tem os adolescentes, ele tem outras chácaras com dependentes também. Então, é um trabalho bem bacana que eu vejo assim, que eles fazem, né? Então, assim, aí eu acho que é legal a gente estar trocando ideias, né? Sim. Mas fica hoje para entender que é mais consciência do que a atitude vai ser natural a partir daqui. Não adianta ir fazendo sem isso aqui para trabalhar, senão não vai ser. Vamos orar para terminar. Senhor Deus, obrigado por essa noite, obrigado pelos encontros, pelo encontro que a gente teve, obrigado pela tua palavra. A minha oração é que, com a tua misericórdia, o Senhor não deixe que essa palavra saia vazia daqui, mas que seja provocativa para cada um, segundo a tua consciência, segundo os teus limites. Não é o nosso muito falar, é o teu Espírito Santo que convence o homem. E eu peço, Pai, que o Senhor trate na consciência de cada um e que, em nome de Jesus, Pai, nós possamos servir-te com verdade, sermos esses santos pela terra, sermos esse reino na terra, carregando esse perdão e sendo, Pai, essa solidariedade de Deus para com o próximo, enxergando Deus no próximo. É o que eu te peço e te agradeço em nome